marciais e fascismo. Tudo isso, essa ideia aqui de trazer essa pauta, que a gente já tinha en passant em algumas lives tocado nesse assunto, vem disso daqui, que no livro aqui, o livro desse humilde blogueiro, Por que aquilo deu nisso? Bombas semióticas na Guerra Híbrida Brasileira 2013 a 2016, é interessante como até a publicidade, os filmes publicitários, entraram nessa guerra híbrida. Tá? Essa campanha, esse filme publicitário que eu estou mostrando aqui, do TNT Energy Drink, tá? É uma coisa mais complexa, como nessa época foi criada toda uma etnografia, tipo os rinocerontes, os coxinhas 2.0, a simplicidade descolada. Foi uma coisa que deu para perceber como foi criada toda uma base etnográfica ali de novos tipos de classe média, em geral todos conservadores, para engrossar o caldo que mais tarde desembocaria em 2016 e o impeachment, né? Mas é interessante essa coisa dessas coisas protofascistas, já que a gente estava falando do carro-rei, essa coisa do carro e o protofascismo, como esse protofascismo foi acabar desembocando num fascismo real, que a gente está já começando a perceber a escalada da violência, não só no Brasil, mas no mundo também, essa campanha da Energy Drink, TNT Energy Drink. Não sei se vocês recordam, essa campanha foi lançada no intervalo de uma luta do Anderson Silva, não sei se vocês lembram dele, né, que marcou a volta dele ao octógono na época, um ano depois de recuperação, depois de uma fratura. Vocês devem lembrar da fratura do Anderson Silva, assim, impactante, né, chocante na perna dele. Então entrou esse filme, tá? Uma animação em computação 3D, feito pela Young Hubicon, né? Que mostra um simpático rinoceronte andando pelas ruas da cidade com um fone em seus ouvidos, ao som da música Knockdown. Aí o animal chega a ensaiar uns passinhos de dança na rua, é muito simpático, aí ele entra na academia. E ele se detém diante do espelho. Aí dá para perceber que no reflexo do espelho é o lutador brasileiro José Aldo, não sei se alguém lembra dele, que começa a se preparar para o treino. O rinoceronte olha, na verdade é o José Aldo, esse lutador. Então, o que o TNT, o Aldo e um rinoceronte têm em comum? É interessante que foi irônico, esse personagem do rinoceronte, porque a gente sabe, não sei se vocês estão lembrados, né, Eugênio Ionesco, Teatro do Absurdo, do Ionesco, que resultou no filme Rinoceronte. O filme Rinoceronte, com Zero Mostel e Gene Wilder, que é dos anos 70, uma comédia excelente, baseada no Teatro do Absurdo, do Eugênio Ionesco. Não sei quantos de vocês conhecem essa história de que, de repente, esse livro do Ionesco foi escrito em 1958, se não me engano. Se passa em Paris a história. De repente, do nada, passa um rinoceronte correndo no meio da cidade. As pessoas se entreolham e ficam... que é isso? Da onde veio esse rinoceronte? Daqui a pouco passa um outro rinoceronte. Aí todas perguntam, mas seria uma ilusão? De onde vem? Vem da África, da Ásia? Aí, de repente, no filme coloca isso, é muito engraçado no filme, com o Gene Wilder. De repente, uma mulher se diz perseguida por um deles. Tem um rinoceronte que está me perseguindo. Uma mulher fala. Chama a polícia, para depois a polícia descobrir que, na verdade, esse rinoceronte era o marido dela que se metamorfaseou. Sofreu metamorfose, vamos dizer assim, virou rinoceronte. Então descobrem que as pessoas estão virando rinoceronte. É uma coisa epidêmica, do nada, as pessoas viram rinoceronte. E se tornam o quê? Totalmente irracionais, selvagens, animalescas, e começa a destruir tudo. Tá? E, de repente,
todos começam a apreciar virar rinoceronte, virar moda, virar rinoceronte. Aí menos o protagonista do filme, que ele quer manter a humanidade dele. Então ele até fala, eu me defenderei contra todo mundo, sou o último homem e hei de sê-lo até o fim. Ele brada no final. Eu sou o último homem, então ele resiste à moda. Na verdade, tanto o livro como o filme é a questão da metáfora do fascismo, essa couraça rinopsíquica, tá? Que ocorre muito, muitos falam, na questão da luta marcial. Eu chamo a atenção para vocês, eu não estou com o texto aqui, eu acabei deixando lá embaixo o texto. Essa revista El Viejo Topo, existe até hoje, esse texto é de 1976, de um cientista político espanhol, Karatê e Fascismo, é o nome desse texto. Está no número 3, essa revista El Viejo Topo, vocês estão vendo a edição número 3, de dezembro, se não me engano, de 1976, e ela continua até hoje, vocês estão vendo aí ao lado uma das últimas edições. É excelente essa revista espanhola, é uma revista basca, tá? Uma revista de textos, assim, de reflexão econômica, política, progressista, assim, textos assim que você vê de grandes filósofos, sociólogos, pensadores. Chomsky, por exemplo, já escreveu muitos textos dessa revista, e você encontra, depois vai estar lá na bibliografia, está lá o site deles, que eles têm o arquivo. Eles têm o arquivo. Esse texto Karatê e Fascismo é interessante. Ele fala, o autor, o cientista político espanhol, primeiro as suas origens. Claro que você tem a sua origem na espiritualista, uma coisa mais pacifista, digamos assim, de autoconhecimento, autocontrole, mas principalmente do autoconhecimento. Karatê, Kung Fu, Taekwondo, uma série de coisas. Mas ele mostra como isso, através do Japão, foi militarizado, principalmente na década de 20 e 30, se preparando para a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do fascismo lá no Japão, para compor as forças do eixo, né, da Segunda Guerra Mundial, junto com a Alemanha e a Itália. Tá? Então, a questão de como ele vai explicando no texto, com essa coisa militaroide, que ele fala, dessa militarização das lutas marciais, como uma forma de controle de si mesmo através do castigo, da dor, que começam a ser valorizados. Não mais a questão do autoconhecimento, do encontro de si mesmo, mas a valorização da dor e da disciplina, tá? Como forma de manutenção da ordem, como professores, inclusive, desse meio, cultuam essa questão dos castigos, da dor e tudo mais. É claro que no texto é uma coisa bem... É incrível como as coisas nunca mudam. Ele vê a luta marcial como uma arma de defesa da esquerda nas lutas nas ruas contra os extremistas de direita. Esse texto foi colocado, um incidente que ocorreu em Barcelona, ali naquele momento, em que uma feira de rua, em que vendia livros de esquerda, pôsteres, por exemplo, Che Guevara, Allende, né, o presidente que foi derrubado, o golpe contra o Allende no Chile, tal, foi atacado por brutamontes de extrema-direita, inclusive conhecedores de arte marcial, tal, que destruíram ali, botou para correr e destruíram as barracas, tal. Típica estratégia das SAs no governo nazista, né? Então ele mostra a necessidade da esquerda como autodefesa, né? O caminho da luta marcial. É bem interessante o texto, por isso reflete muito da coisa da época. Eita, já tem gente aqui falando inglês aqui no chat. Meu Deus do céu. A gente se comunicando já em inglês aqui. Mas é interessante esse texto, que ele mostra muito dessa coisa, vai lembrar muito nesse texto
aquilo que Theodor Adorno, estava demorando para eu citar Adorno aqui, hein? A educação pela dor. A educação pela dor é um dos princípios do fascismo. A educação pela dor. É uma fórmula que o Adorno coloca em todos os seus estudos sobre a escala F, aquela coisa que querendo descrever a formação do pensamento, do modo de vida fascista. Ele descreve ele sintetiza numa seguinte fórmula: aquele que é duro consigo mesmo se vai se achar no direito de ser com os demais. É a fórmula do fascismo, segundo Adorno. Se você é duro consigo mesmo, se você aceita a dor como disciplina, você é rígido consigo mesmo, você sofre pela dor, tal, e você suporta essa dor, então você acha que os outros também têm que suportá-la. Então você se acha no direito de ser duro também com os outros. Então é o que ele chamava de educação pela dureza, tá? O que é muito passado, eu acho, esses projetos sociais, é interessante, vejam isso. Esses projetos sociais, Instituto Reação, que é a integração social através do esporte, mas num esporte muito bem específico, luta marcial. Taekwondo, judô, karatê, essas coisas. É interessante como o esporte voltado aqui para as massas periféricas sempre passa por lutas. Sempre passa por lutas. Tá? A questão do futebol lá da periferia, a Copa das Favelas, que até a grande mídia dá cobertura, mas eu acho que é uma exceção, é um ponto fora da curva. Porque esporte coletivo é uma coisa perigosa, porque digamos assim, cria a ideia da união, que é uma coisa perigosa, tem que dividir. Tem que cultuar o individualismo. Então, essa combinação de luta marcial com empreendedorismo, que esses movimentos, esses institutos, né, essas ações sociais fazem na periferia, então vem aquela coisa da educação pela dureza. Eu vejo muito disso, a educação da dureza pela dor para as massas. Quando é voltado para a elite, o que nós temos? Isso daqui. Tá? O esporte para as elites é outra coisa. Não é mais pela dureza, pelo castigo auto-impingido para fins disciplinares. Os esportes voltados para a elite são para o foco da logística, planejamento e inteligência. Então, é Amir Klink indo lá para o Polo Sul, para a Antártida. Então, o foco nas palestras motivacionais que ele dá é a questão da logística, planejamento. Então, ali a Magic Paula, aquela jogadora de basquete também que tem esse mercado, é um mercado que lida com muita grana, levanta muita grana isso. Essa gente do meio corporativo que paga uma nota para ouvir o óbvio. São palestras motivacionais. Então, a Magic Paula, aqui, minha empresa, meu time. Então, sempre no sentido coletivo, aí a coisa do coletivo, ou no sentido da logística, do planejamento. Tá? Triatletas, então aquele CEO que vai competir no Ironman, no Havaí, né? Triatleta. Então, como esse tipo de esporte vai beneficiá-lo na sua vida profissional como CEO? Então, é no sentido aí de planejamento, logística, inteligência e tudo mais. Quando para o povão, o que é? É educação pela dor. É o embrutecimento. É essa coraça rinopsíquica denunciada pelo Eugênio Ionesco no livro Rinocerontes. Que eu vejo aquele comercial da TNT Energy Drink, vem um momento muito especial ali da guerra híbrida, que é o engrossamento do caldo dessa coisa do protofascismo. Encarar a vida como dura, a vida é dura. E ela tem que ser dura porque ela nos disciplina. Isso é fascismo. Educação para o fascismo. Isso. A vida não deve ser dura, tá? Porque ela tem que ser resolvida, essa dureza, por políticas públicas.
Mas a coisa desses projetos, dessas ações sociais, é duas coisas objetivadas, o individualismo e o empreendedorismo, que todos eles se confluem por uma coisa, a educação pela dor. Tá? Ralar, você tem que ralar. Você quer vencer, vai ter que ralar. A vida é dura. Tá? Então, é aquilo que é bem a questão do educação pela dor, do Adorno. Né? Eu acho que é a melhor síntese do fascismo, tá? Que é feita por Adorno. Aquele que é duro consigo mesmo se acha no direito de ser com os demais. Então ele se sente, digamos, com uma autoridade moral de impingir a violência sobre os outros. Então aquele cara que foi matar lá o aniversariante fazendo a festa temática do PT, aquele guarda em Foz do Iguaçu, essa glorificação das armas, da força, da tosquice, no fundo, o que está de base é essa coisa, a vida é dura, a vida é violenta. É uma espécie de neodarwinismo social por trás disso. Então tem que ser resolvido à bala, pela violência. Tudo é traduzido digamos, Claro que por trás disso está o ressentimento e uma série de coisas psíquicas aí por trás, que isso é protofascismo. Ele vai se tornar fascismo quando tem uma tradução política nisso. Tá? E é claro, fascismo